alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Deus de amor e misericórdia, coração pronto a perdoar. Por tudo isso eu estarei cantando. 10.000 razões eu posso encontrar. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Eu sei que um dia estarei bem fraco, aguardando minha hora chegar. Ainda assim eu estarei cantando. Por 10.000 anos e por muito mais. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Santo é teu nome, Pai. Santo é teu nome, Pai. Amém. Que nós possamos não só ter 10.000 razões, mas 1 milhão de razões, infinitas razões para poder cantar e agradecer a Deus todos os dias. Para dar início ao nosso culto, nós cantaremos em pé o hino Mansão sobre o Monte. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna. Verei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim.
aves cantando nas copas frondosas e jubilando na vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos, sem susto ou temores, entre crianças a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim. Aves cantando nas copas frondosas e jubilando na vida sem fim. Podem se assentar. Apenas alguns recadinhos. Não esqueçam do nosso encontro dos casais. Eu não sei quantos já deram nome para a Anne. A Anne não chegou até agora. A Anne vai vir? Está chegando, né? Mas se você não deu nome para a Anne, não esqueça de dar um nome para a Anne. É muito importante que nós tenhamos uma ideia de quantos casais estarão conosco nesse final de semana, no domingo, ok? A ideia inicial é que seja das 2 às 5 da tarde. Um encontro com o pastor Ranieri e a Mara e crescermos juntos na questão familiar. Tá bom? Isso aí é muito importante. Eu passo o nome para ela, para nós termos uma ideia. Hoje, nós vamos fazer uma dinâmica diferente de oração. Vamos tentar aproveitar algumas das ferramentas que nós aprendemos na última semana e que talvez alguns possam, quem sabe, estar esquecidos, né? Esse ano, um dos elementos que nós queremos dar ênfase, né, no ano do poder, qual é? É a oração e a comunhão. E a semana de oração faz parte disso. E eu queria, quem sabe, sugerir que nós utilizássemos esses próximos 10 minutinhos para essa dinâmica de oração, algumas ferramentas que nós aprendemos. E eu queria que você usasse os primeiros 5 minutos para, quem sabe, quietinho no seu canto, abrir a sua Bíblia e ler algum trecho. E pedir que de alguma maneira Deus fale com você. E leia, e tente absorver alguma coisa daquilo que você vai ler. E depois desses momentos em que Deus vai estar falando com você, você agora se ajoelha ou fica sentado na posição que lhe for mais conveniente, mais confortável. E agora você fala com Deus, tá bom? Alguma coisa relacionada àquilo que você leu. Então vamos colocar em prática para a gente não esquecer algumas dessas ferramentas e continuar desenvolvendo nossa comunhão com Deus. Então, no primeiro momento, abra a palavra de Deus, peça que Deus fale com você, leia a Bíblia sem pressa, 5 minutinhos, tá bom? E depois de 5 minutinhos, não mais do que isso, você agora fala com Deus em oração particular. E depois desses seus momentos de oração, tá bom? Eu venho aqui à frente, nós daremos continuidade com o momento de louvor e adoração.
Som. Que lindo, é nesse espírito de oração que eu vou louvar a Deus agora com uma música que chama Espírito Santo. Que nós possamos esvaziar o nosso coração agora, para que o Espírito Santo nos encha com a sua palavra. Para que nós possamos deixar o nosso eu de lado, para que o Senhor cresça em nós. Para que a palavra que Ele fale possa preencher os nossos corações
e que a gente possa sair daqui preenchido com aquilo que a gente gostaria de ouvir essa noite. Porque Deus, Ele fala direto ao nosso coração. Ele fala conosco através do Espírito Santo. E é sobre o Espírito Santo hoje que eu louvo a Deus. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade o meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar quando meu coração arde com tua presença. Quando entro na casa do Pai, me esvazio de tudo, tudo, pra que você me encha com apenas o que é teu. Nada que tenho em mim quero manter. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo. Prefiro te ouvir e cumprir o teu chamado. Espírito de Deus, vem inundar o meu ser. Espírito Santo, Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade o meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar quando meu coração arde com tua presença. Quando entro na casa do Pai, me esvazio de tudo, tudo, pra que você me encha. Nada que tenho em mim quero manter. Ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo. Prefiro te ouvir e cumprir o teu chamado. Espírito de Deus, vem inundar o meu ser. Espírito de Deus, vem inundar o meu ser. Mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo. Prefiro te ouvir e cumprir o teu chamado. Espírito de Deus, vem inundar o meu ser. Inundar o meu ser. Espírito de Deus, vem inundar o meu ser. Amém. Que a gente possa sair hoje daqui com o Espírito Santo inundando os nossos corações, o nosso ser, as nossas vontades. Amém. Boa noite. Vamos abrir a Bíblia. Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22.
Hoje eu quero pregar para alguém aqui que eu não sei quem é, mas alguém aqui que está precisando tomar uma decisão importante ao lado de Deus e não está conseguindo. Talvez alguma coisa na sua vida que precise mudar. Quem sabe um comportamento que precisa ser alterado, uma atitude. Talvez um sentimento que precise ser vencido. Alguma coisa que não está bem na sua vida com Deus. Um hábito que você adquiriu, talvez um vício. Alguma coisa que você sabe que Deus não aprova. E que lá no fundo do seu coração você está consciente que precisa mudar isso aí. E toda vez que você pensa nisso, passa um frio assim na sua barriga, porque você pensa assim, é tão difícil, eu não consigo. Então hoje eu quero pregar para você. Se eu fosse dar um título para o meu... Nem sempre eu dou título aos meus sermões. Mas se eu fosse dar um título para o sermão de hoje, o título seria Vitória na Provação. É justamente quando você está diante de uma situação que parece maior do que você. O peso é muito grande, a decisão é difícil de ser tomada, a mudança de rumo parece que é impossível, e você precisa alcançar essa vitória e não sabe como. Será que tem alguém aqui vivendo essa experiência? Vitória na provação. O que Deus pode fazer na sua vida? O que Deus pode transformar na sua vida a partir de uma decisão que você toma? Uma das ênfases que eu tenho dado aqui desde o começo da semana, já no primeiro sermão eu falei sobre vontade e impulso. A importância de colocar a vontade na mão de Deus, né? E vontade tem a ver com o quê? Com escolha, com decisão, com razão. É aquilo que você sabe que tem que fazer. Mas nem sempre é fácil tomar uma decisão ao lado de Deus. Nem sempre é fácil. Aliás, quase sempre é muito difícil. Então a gente vai ver a história de um homem que enfrentou uma decisão muito difícil. Acho muito difícil alguém aqui ter passado por uma experiência semelhante à de Abraão, quando Deus pediu que ele sacrificasse o seu filho. Uma decisão muito difícil a ser tomada. Nós conhecemos a história, não? A partir deste episódio, a experiência, a vida espiritual de Abraão foi tão fortalecida que ele depois passou a ser chamado de o pai da fé. E existem alguns momentos na vida de Abraão que justificam este título. Certamente aquele primeiro momento, quando Deus o chamou para sair da sua terra e da sua parentela, para ir para uma terra que ele não conhecia. E certamente este momento que nós vamos ler agora, quando Deus pediu que ele sacrificasse o seu próprio filho. Você se lembra que Abraão não podia ter filhos, a sua esposa era estéril, já estavam muito avançados na idade. Finalmente, através da promessa de Deus, de um milagre de Deus, Abraão teve este filho que é chamado filho da promessa, depois do erro que eles cometeram, do filho que Abraão teve com uma serva, não era esse o plano de Deus. Finalmente nasceu o filho da promessa, aquele através do qual nasceria ou viria à existência uma grande nação. Foi essa a promessa que Deus tinha feito a Abraão, que ele seria o pai de uma grande nação. Isaac nasceu, cresceu, agora estava um jovem robusto, solteiro ainda, não tinha filhos. E Deus aparece a Abraão e ordena que Abraão sacrifique o seu filho. Vamos ler a história. Eu peço que na leitura você coloque a sua imaginação aí em ação e tente visualizar esta cena, né? Desde o primeiro momento, quando Deus aparece a Abraão, a jornada que eles fizeram, a subida para o monte, os diálogos que estão inseridos aqui. Eu quero que você fique bastante atento. E depois eu vou fazer algumas reflexões sobre essa história. Gênesis capítulo 22. Me dá um pouquinho mais de agudo e de volume, por favor. Obrigado. Obrigado, tá?
o texto diz assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Até aí a leitura. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Tá bom? Eu vou destacar 3 versos durante a nossa reflexão. Então fique com a sua Bíblia aberta. Então, eu disse no começo que eu quero pregar hoje para alguém que está consciente de que precisa mudar alguma coisa na sua vida e não está conseguindo. Está difícil tomar uma decisão e colocar em prática essa decisão ao lado de Deus. Seja numa mudança de atitude, seja lá o que for. Difícil. Como é difícil, às vezes, fazer a vontade de Deus. Como é difícil, às vezes, quando nós conhecemos e discernimos a orientação de Deus para nós, quando claramente entendemos qual é a instrução de Deus em algum aspecto da nossa vida, você já sabe, você já identificou o que está mal, o que precisa mudar, qual é a transformação que precisa acontecer, o que você precisa largar, ou o que você precisa agarrar na sua vida com Deus, você não está conseguindo. E como é difícil quando você discerne isso e simplesmente lhe faltam as forças para colocar em prática. Todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. Como é difícil essa experiência. Essa história com Abraão nos mostra 3 atitudes. 3 atitudes para aqueles que querem alcançar a vitória na sua vida espiritual. 3 atitudes. Eu não sei se você percebeu a dramaticidade da narração. Quantas vezes aparece a palavra pai e principalmente a palavra filho no diálogo? Pai, filho. Deus proverá para si, meu filho. Constantemente pai e filho. Quando Deus aparece Abraão, fala com Abraão, já começa dizendo: toma o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Vejam a dramaticidade da narrativa.
Nas palavras de Deus, é como se Deus estivesse indo lá no fundo do coração de Abraão, tocando aquilo que era mais precioso para Abraão. E nas palavras de Deus isso já fica ressaltado. Toma o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, vai e oferece-o em sacrifício. Às vezes Deus chega na nossa vida e Ele quer tocar exatamente naquela coisa que é muito preciosa para nós. Talvez seja exatamente isso que precise ser remodelado para que a sua vida esteja inteiramente consagrada a Deus. E como é difícil abrir mão de alguma coisa que nos é muito cara. Seja uma pessoa, seja um afeto, um relacionamento, seja um apego material, um apego a um status, a uma reputação, a uma imagem, seja lá o que for. Seja o apego a um pecado com o qual nós estamos agarrados e desfrutando dele, e isso nos traz tanto prazer, tanta alegria ou tanta ilusão. E é nisso que Deus quer tocar nessa noite. É nisso que Deus quer mexer. O que é? Cada um sabe do que eu estou falando. Toma o teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Vai e oferece-o em sacrifício. Como é difícil. Como é difícil. Mas aí, a história de Abraão e a atitude, o comportamento de Abraão nessa história, nos revela quais foram as 3 atitudes de Abraão que o fizeram vitorioso diante desta grande provação. Primeira atitude, eu avisei que iria destacar 3 versos, não? Então eu vou destacar primeiramente o verso 3, que revela a primeira atitude de Abraão que o fez vitorioso. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Quando Deus aparece a Abraão, Deus não marcou data, Deus apenas deu a ordem. Abraão teria motivo de sobra para ter adiado a obediência. Abraão poderia ter pensado assim: eu acho que eu não entendi direito. Abraão já conhecia Deus o suficiente para saber que Deus não iria requerer sacrifícios humanos. Uma boa desculpa para não obedecer. Eu acho que eu não entendi direito, não é bem isso que Deus quer. Quantas vezes você já fez isso com Deus? Não, eu acho que não é bem isso que Deus quer de mim. Quando está tão claro na sua consciência que é isso que Deus está pedindo. Abraão poderia ter pensado assim: bem, Deus ordenou que eu sacrificasse meu filho, mas Deus também havia me dito que através de Isaque nasceria uma grande descendência. Isaque não tem filhos ainda, então eu vou esperar Isaque casar, quando ele tiver o primeiro filho eu vou lá e sacrifico. Abraão poderia ter argumentado assim. Enfim, Abraão poderia ter encontrado 1000 razões para não obedecer a Deus, pelo menos naquele momento. Mas é impressionante dizer que Abraão levantou-se de madrugada, tomou todas as providências e foi para o lugar que Deus havia ordenado. Abraão não esperou nem amanhecer o dia. Obediência imediata. Está aqui a primeira atitude para quem quer ser vitorioso diante das provações. Para quem quer ser vitorioso na sua vida espiritual. Para quem quer ser vitorioso diante de uma decisão importante que você tem que tomar. E você não está conseguindo tomar essa decisão. Você sabe que essa é a vontade de Deus, mas está difícil. Eu acho que eu já falei aqui essa semana. O momento mais fácil de você fazer a vontade de Deus é no momento em que você conhece a vontade de Deus. Se você deixar para depois, fica mais difícil. Primeira atitude, prontidão para obedecer, ou obediência imediata. Você já sabe qual é a vontade de Deus? Em algum aspecto da sua vida? Já sabe qual é a vontade de Deus? O que está esperando para obedecer? Está tentando se convencer a si mesmo de que não é o momento, ou que você não entendeu direito, ou de que não é tão, tem tanta gente que faz a mesma coisa, será que é só eu que quero isso? E você está aí driblando a sua consciência e adiando a sua decisão.
Um dia as coisas vão mudar, eu vou conseguir, agora está muito difícil, tem que resolver alguma coisa na família, no trabalho, as circunstâncias agora não favorecem. O que você está fazendo para ir driblando a sua consciência? Você precisa entender que quando Deus revela a sua vontade, nossa única segurança consiste em fazer a vontade de Deus, imediatamente. Não deixe para depois. Não deixe para depois. Foi isso que Abraão fez. Segunda atitude de Abraão, que fez dele o homem vitorioso que ele foi. Segunda atitude. Quando você pensa nessa história, se lhe fosse dada a oportunidade de você tirar uma foto nessa história toda aqui, e alguém dissesse assim, você vai acompanhar toda a história, desde a hora que Deus apareceu a Abraão, até quando apareceu o cordeiro lá, enfim, toda a história. Você vai tirar uma foto do momento mais importante da história. Qual seria a foto que você tiraria? 3 pessoas já fizeram o mesmo gesto aqui, 4, 5. Qual é o gesto? Aí está a maior demonstração de fé de Abraão. Seria aí. É isso? Pois eu me convenci de que não é esse o momento mais importante da história. Esse é o momento mais dramático, sem dúvida nenhuma. Mas a maior demonstração de fé, vê se você concorda comigo, está no verso 5. Está no verso 5. O que diz aí o verso 5? Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, como é que diz aí na sua Bíblia? Voltaremos para junto de vós. Espera aí, quem é que está falando aqui? Abraão. É Abraão que está falando, né? Disse aos servos, esperai aqui com o jumento. Eu quem? Eu quem, gente? Vamos lá. Abraão. E o rapaz, que rapaz? Isaac. Iremos até lá aonde? Ao monte. E o que diz aí? E havendo adorado. O que significa esse havendo adorado? Você sabe o que é isso? Abraão sabia muito bem. Havendo adorado significava subir ao monte, erigir um altar de pedra, colocar lenhas sobre esse altar, amarrar a vítima, que normalmente seria um cordeiro. Abraão estava acostumado a fazer isso, ele sabia muito bem como é que funcionava. Amarrar a vítima sobre a lenha, e então matar a vítima com uma faca, com um punhal, um cutelo, e ainda tocar fogo na lenha. Abraão sabia que era isso que ele ia fazer lá. Com quem? Com quem? Mas como é que ele diz o texto aí? Vamos ver de novo, o finalzinho do texto. Verso 5. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, como é que diz aí? Voltaremos quem? Não, mas ele sabia o que ele ia fazer lá em cima. O que ele ia fazer lá em cima? Você percebe? Você percebe? Abraão iria subir, iria sacrificar Isaac, e ele diz assim, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Não, ele disse isso foi uma mentirinha que ele contou para os servos. Você acha que Abraão ia ter cabeça para contar mentirinha no momento desse? Num momento solene como esse? Não tem nada de mentirinha. E lá no livro aos Hebreus é dito que Abraão sabia que Deus poderia até ressuscitar seu filho dentre os mortos. Aqui está a fé do patriarca. Abraão sabia, aqui está a segunda atitude. Abraão sabia que Deus iria agir em seu favor. Você quer ser vitorioso diante de uma decisão, uma mudança, uma transformação que você precisa operar na sua vida? Você quer ser vitorioso? Primeira atitude, obediência imediata. Segunda atitude, crer na intervenção divina. Quando você decide obedecer a Deus, Deus não vai lhe deixar sozinho na obediência. Deus vai agir.
O seu erro é que você está esperando a ação de Deus para depois você decidir fazer a vontade de Deus. Inverta isso. Decida agora colocar a sua vida inteiramente de acordo com a vontade de Deus. Decida agora obedecer aquilo que você já conhece da vontade de Deus. Ah, mas eu acho que eu não vou conseguir. Não interessa, isso aí não é com você, essa é a parte de Deus. Decida agora. Obediência imediata. E você pode ter certeza de uma coisa, no momento certo, Deus vai agir em seu favor. Ainda que Ele tenha que ressuscitar mortos, Deus nunca nos deixa sozinhos na obediência. Se você está sozinho na sua vida cristã, será na desobediência. Mas na obediência, nunca estará sozinho. Eu conheço pessoas, jovens, que foram expulsos de casa por estarem dispostos a obedecer a Deus. E no momento certo, Deus agiu e hoje toda a família serve a Deus. Quantas situações dessas eu conheço. Eu conheço pessoas que abriram mão de emprego, abriram mão de vantagens, de lucros. Eu conheço pessoas que perderam tudo na vida para ganhar a Cristo. E no momento certo, Deus age, Deus intervém. E essas pessoas não se arrependem da decisão que tomaram ao lado de Deus. Deus nunca nos deixa sozinhos na obediência. Você pode crer que no momento certo, na hora certa e do jeito certo, Deus vai agir em seu favor. E aí vem a terceira atitude que fez de Abraão o homem vitorioso que ele foi. Vamos para o verso 10 agora. Como é que diz o verso 10? E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Alguém tem aqui a Bíblia na linguagem de hoje? A Bíblia jovem, a Bíblia viva. Hã? Aqui atrás? Ah, está aí, ó, obrigado. Está acontecendo isso toda noite, não? É mesmo? Ninguém me avisou? Ah. Eu gosto de ler essa passagem nessa versão aí, porque ela é mais clara para a gente, né, na nossa linguagem. O que diz aí? Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Pegou a faca para quê? Para sacrificar. Sabe, eu já imaginei, há muito tempo, eu já imaginei essa história assim, meio como uma coisinha de faz de conta, né? E tem gente que pensa isso, né? Que Abraão estava lá conduzindo Isaac. Ah, pai, aqui está a lenha e o fogo, onde está o cordeiro? Ah, Deus proverá, e dava uma piscadinha para Isaac assim, fica tranquilo, Isaac, vai dar tudo certo. Na hora lá que Deus fez lá o altar, Abraão construiu o altar de pedra, Abraão já um homem muito idoso, seu filho ajudando e tal. Aí Abraão dava um tapinha na cabeça de Isaac assim, dizia, filho, fica tranquilo, porque vai aparecer um cordeiro aí. Deita aí, mas fica tranquilo. E que naquela hora mais difícil, Abraão levantou o cutelo, a faca, e ficou esperando o anjo bradar. Não foi nada disso. O texto é muito claro. Abraão pegou a faca para sacrificar o seu filho. Ele não estava fazendo de conta. E aqui está a terceira atitude que fará de qualquer um de nós vitorioso nas provações. Qual é a atitude? Disposição para fazer o sacrifício. Disposição para fazer o sacrifício. Primeira atitude qual é? Obediência imediata. Segunda, crer na intervenção divina. Deus não vai deixar você sozinho na obediência. E terceira atitude, disposição para fazer o sacrifício. Muitas vezes, para colocar a nossa vida inteiramente de acordo com a vontade de Deus, será necessário algum sacrifício. Eu não estou falando aqui de penitência, eu não estou falando aqui de salvação pelas obras, não estou falando aqui de sacrifício expiatório, não estou falando, o assunto aqui não é esse. Estou falando aqui de abnegação, de abrir mão dos seus desejos, das suas vontades e das suas preferências, para fazer os desejos, as vontades e as preferências de Deus. E às vezes isso vai exigir sacrifício. Talvez para você, colocar a sua vida nas mãos de Deus inteiramente, signifique
sacrificar um relacionamento proibido que você sabe que Deus não está aprovando. Ah, mas eu amo tanto. Toma o teu filho, teu único filho a quem amas. Talvez para você fazer a vontade de Deus signifique sacrificar um bem material, uma vantagem financeira. Colocar a sua vida de acordo com a vontade de Deus, talvez para você signifique um grande prejuízo material. Porque alguma coisa errada existe aí, e para ajeitar, para você ter a aprovação de Deus, você tem que ter algum prejuízo. Ah, mas é tão difícil. Aí Deus está dizendo assim, toma o teu filho, teu único filho, a quem amas, e oferece-o em sacrifício. Tem que estar disposto a fazer o sacrifício. Obedecer imediatamente. Disposto a fazer o sacrifício na certeza de que Deus não deixará você sozinho em obediência. Se você acha que não vai conseguir, que não vai aguentar, que não vai suportar, obedeça. Faça a vontade de Deus. Porque no momento certo, do jeito certo, Ele vai agir. Ele vai capacitar você. Ele vai lhe dar forças. Ele vai lhe dar resistência. Ele vai lhe dar tudo o que você precisa para que você siga na obediência. Agora, eu não estou dizendo que será fácil. Não estou dizendo que será fácil. Estou dizendo que é possível pelo poder de Deus. Toma o teu filho, teu único filho a quem tu amas, e oferece-o em sacrifício. Eu termino fazendo talvez a pergunta mais óbvia desse sermão. Quem é o Isaac da sua vida que precisa ser sacrificado? Ou qual é o Isaac que está interferindo na sua vida com Deus? O que é que ainda existe que está interferindo na fluidez do Espírito Santo para a sua vida, na vitória sobre o pecado, sobre a tentação de uma vida plena ao lado de Deus? O que é que está interferindo na sua vida com Deus? Toma o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e oferece-o em sacrifício. E você vai ver que na obediência, Deus vai intervir, Deus vai agir, Deus vai lhe capacitar, Deus vai dar sabedoria, Deus vai suprir, Deus vai dar poder. Você não estará sozinho, mas você tem que estar disposto a fazer o sacrifício. Quem aqui precisa tomar uma decisão importante? Eu gostaria de dizer assim, Senhor, me ajuda, porque eu quero sacrificar o Isaac da minha vida. Quem está precisando fazer isso na vida? Amém. Feche os seus olhos. Santo Deus, ao erguer a nossa mão, Senhor, nós estamos reconhecendo que há um Isaac na nossa vida que precisa ser sacrificado. Tu conheces, Senhor, a experiência de cada um aqui. Talvez seja um vício, um temperamento explosivo, um ressentimento, um pecado. Talvez seja, Senhor, o amor ao ganho, o apego aos bens materiais, um relacionamento proibido. Seja lá o que for, Senhor. Nós não queremos mais isso na nossa vida. Queremos ter uma vida inteiramente consagrada a Ti. Ajuda-nos a sacrificar esse Isaac. Dá-nos o Teu poder. E age, Senhor, em nossa vida. Não permitas que reclinemos a cabeça hoje para o sono desta noite, sem ter tomado uma decisão ao Teu lado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite e até amanhã.